Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje um podcast para a gente falar de Copa do Brasil, para falar de seleção brasileira. Vamos começar já de cara a falar de seleção brasileira, porque a seleção olímpica venceu a Sérvia por 3-0. Uma apresentação de gala aí do Pedro, né? Para quem não viu o segundo gol, que golaço, né? Um golaço girando ali, tirou onda o Pedro, um centroavante extremamente competente, né? De uma qualidade absolutamente incontestável. A seleção olímpica foi muito superior e venceu a Sérvia com tranquilidade. Em relação à seleção principal, né, uma seleção que está rodeada de boatos, rodeada de cobranças em relação à sua postura diante da Copa América. A seleção deixou de lado todos os problemas políticos no caso em relação à própria CBF, né, desavenças com o presidente da CBF, e deixou de lado todos esses problemas extracampo, entrou para jogar contra o Paraguai com um histórico extremamente negativo, né, um tabu de longa data, no qual o Brasil não conseguia vencer o Paraguai em Assunção havia mais de 30 anos. Né, coincidentemente, a última vitória foi por 2-0 também. O Brasil repetiu o placar, conseguiu vencer o Paraguai, conseguiu quebrar esse tabu e segue impossível nas eliminatórias da Copa do Mundo do Catar. Para falar da partida em si, uma apresentação que para mim não foi brilhante, mas eu acho que tem um grande destaque nessa partida, eu acho que um grande ponto positivo, que é a atuação do Neymar. O Neymar, principalmente no primeiro tempo, ele fez o que quis. É impressionante a tranquilidade, a qualidade, a confiança acima de tudo. Tá? Focado em jogar bola, focado em não entrar em confusão, focado em não ficar caindo a cada contato, focado na vitória, focado na seleção brasileira. Então, uma atuação do Neymar que eu, pelo menos, há muito não via esse nível de concentração do Neymar. Ele é um cara extremamente talentoso, o talento dele é absolutamente incontestável, né? Não dá para a gente questionar a qualidade e o talento que tem o Neymar, mas obviamente ele é um cara muito estrela, né? Ele perde um cara de pavio muito curto, ele perde a cabeça com muita facilidade, os adversários sabem disso, exploram esse ponto fraco, tá? E é muito comum a gente ver o Neymar tomar uma ou duas pancadas, cair, reclamar, entrar em discussão, e dessa vez não, né? Primeiro, pelo menos no primeiro tempo. O segundo tempo foi um pouco mais complicado. Mas apesar do resultado, eu não concordo que o Brasil sobrou nessa partida, né? Como eu vejo muitas críticas, como eu vim vendo muitas críticas, né, após o jogo. O Brasil não sobrou. O Brasil controlou muito bem o jogo no primeiro tempo, foi muito superior no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Tite abriu mão disso, né? O Tite abriu mão de buscar mais gols, o Tite decidiu que se defender era melhor e o Brasil tomou até um certo sufoco, se é que a gente pode dizer assim, né? Entrou no segundo tempo com muita posse de bola, o Paraguai foi igualando. É claro que sem grandes perigos, eu acho que talvez a grande oportunidade da equipe paraguaia tenha sido no próprio primeiro tempo, um chutaço de fora da área. Agora, peço perdão, eu não tomei nota do jogador que deu o chutão, cara, mas foi uma bomba que o Everton, o, o- agora me falhou a memória, o goleiro do Manchester City, né? Gente, eu vou pedir desculpa aqui que deu branco, hein? Deu branco, eu ia falar é o Everton, né? É o Everton. Peço perdão aqui ao torcedor e ao próprio jogador, porque me falhou a memória aqui, né? A gente está acostumado com o Alisson e eu, pelo menos, comentando o futebol brasileiro, recentemente comentando o futebol paulista, pensando em Everton, né? Goleiro do Palmeiras. Então peço perdão aqui, mas fez uma grande defesa, né? Um chutaço e
muito reflexo, né? O chute foi de muito longe. O chute foi de muito longe, mas foi um tiro, cara. Assim, foi uma bomba mesmo. Então, é grande atuação, grande momento, né? O Everton, não é o Ederson, né? Agora sim me veio o nome correto, né? Eu tava na ponta da língua e por causa da Champions League e me falhou a memória. Peço perdão de novo. Fui tentar corrigir, ainda fiz peço perdão na palavra, né? Fiz uma cagada maior ainda, né? Everton, é o Ederson, né? Misturei tudo, o nome dos caras. Eu peço perdão ao torcedor e ao jogador. E grande defesa, né? Grande defesa. E essa para mim talvez tenha sido a melhor oportunidade da equipe paraguaia e o Brasil, grande primeiro tempo, tá? Com o Neymar, talvez uma das suas melhores atuações, pelo menos que eu tenha visto nos últimos tempos, tá? E ainda no primeiro tempo o Brasil até consegue ampliar o placar com o Richarlison, mas o gol estava impedido, foi muito bem impedido, aliás. Pouquíssimos pouquíssimo, foi no detalhe, né? Pouquíssimos centímetros, mas estava impedido, né? Liberou aí a imagem do VAR depois, foi liberada a imagem do VAR depois e de fato estava impedido. Então, o primeiro tempo eu acho que foi um pouco mais tranquilo, apesar desse perigo aí apresentado pela equipe paraguaia. O gol do Brasil saiu muito cedo, tá? Numa jogada pelo lado direito do Gabriel Jesus. Grande jogada, aliás, tá? Porque a gente está acostumado a ver os jogadores tomar o contato e cair. O Gabriel Jesus acreditou na jogada, ele tomou o contato, se manteve de pé e cruzou na área, né? O Richarlison tentou finalizar, passou do ponto e a bola sobrou para o Neymar. E aí no final do jogo, né, segundo tempo, acho que foi praticamente dominado pela equipe do Paraguai, porque, repito, o Tite abriu mão disso, né? Ele foi colocando peças defensivas e abriu mão de repente, ampliar o placar, mas isso acabou acontecendo no final da partida. Uma assistência do Neymar pro Paquetá e o Paquetá de primeira, um chute cruzado, belíssimo gol, aliás, e a seleção brasileira saiu vencedora com 2 gols de vantagem, né? Então, é como eu falei, a seleção segue impossível nessas eliminatórias, está somando aí uma pontuação de 18 pontos, né? Então tá muito bem nessa, nesse caminho para a Copa do Mundo do Catar, tá? E eu acho que o que é importante, repito, dessa partida, apesar do segundo tempo para mim ter sido um pouco decepcionante, o primeiro tempo, a atuação do Neymar, eu acho que para a gente é sempre uma esperança, né? A gente vê o Neymar jogar solto, focado, concentrado, né? Focado no futebol. Eu acho que quem tem a ganhar com isso somos nós, torcedores, é a seleção brasileira, mas acima de tudo o próprio Neymar, tá? O próprio Neymar. Então acho que uma grande atuação, eu acho que foi o grande destaque positivo mas para mim não sobrou a seleção brasileira nessa partida, apesar de não ter tomado grandes sustos, eu acho que não sobrou, tá? Eu acho que o determinado ponto a seleção abriu mão de atacar, o Paraguai tomou conta do meio-campo e o segundo tempo foi isso. O Paraguai tentando fazer o seu gol de empate, não conseguiu oferecer grande perigo, mas de qualquer forma, né, esse tipo de estratégia é um pouco arriscada, né? A gente tem que ser sincera. Eu pego aqui uma partida recente de extrema importância que foi a final do Campeonato Paulista, tá? Que o Palmeiras estava se defendendo muito bem, mas num lance meio despretensioso, tá? O jogador do São Paulo chuta e acaba fazendo gol, tá? Numa partida que parecia que se encaminharia para um empate. Então é sempre muito perigoso esse estilo de jogo de você só se defender. Apesar de ter muita qualidade defensiva a seleção brasileira, uma bola desviada, né, o adversário pode acabar surpreendendo. Mas fica o grande destaque do Neymar e mais ainda essa campanha que faz a seleção brasileira, né? O Tite em eliminatórias
é quase impecável, né? Não tem nenhuma derrota, se eu não me engano. Então, mais uma atuação de gala. A gente só espera que na Copa do Mundo, de fato, o Tite consiga fazer valer tudo isso, né? Tudo isso que ele apresenta nas eliminatórias, que ele consiga pôr dentro de campo na Copa do Mundo, tá? A gente vai ter mais uma experiência agora, a Copa América, e, e eu acho que a seleção tem tudo para fazer um grande campeonato, e é uma experiência, né? Um laboratório onde a gente vai poder ver e medir como vai entrar, como vai chegar a seleção brasileira na Copa do Mundo, tá? Claro que Copa do Mundo é totalmente diferente, o ambiente é diferente, o clima é diferente, mas é um termômetro para a gente conseguir fazer uma projeção, pelo menos especular o que vai ser essa campanha da seleção brasileira no Catar. Em relação ao extracampo, a seleção finalmente se posicionou, né, com um, um manifesto aí, uma publicação dizendo, não falou, não mencionou a questão da pandemia, só disseram que não era um posicionamento político, como muitos vêm colocando, né? Que esse posicionamento uma questão política, não era isso. Eu acho que a desavença maior que existia entre os jogadores e a comissão técnica era com o presidente, foi afastado. Eu acho que deu uma minimiza, deu uma acalmada nos ânimos, né? Mas se posicionar em relação à pandemia, em relação à realização da Copa América, né, que não eram a favor, mas que não iam, né, deixar de vestir a camisa da seleção brasileira. E o Marquinhos, após o jogo, falou isso. A gente não vai, deixar de vestir a camisa da seleção brasileira. Eu acho legal, até certo ponto, esse posicionamento, porque é difícil a gente ver jogadores, principalmente os brasileiros, né, se posicionarem em qualquer âmbito, né, em relação a questões políticas, a própria questão da pandemia. É muito difícil a gente ver um posicionamento contundente por parte dos jogadores. Então, acho que nesse aspecto foi interessante. Agora eu fico com o discurso do Casagrande no Globo Esporte, onde ele falou, cara, assim, o manifesto não vai mudar nada, né? Daqui a 1, 2 meses isso vai ser esquecido. Agora, se a seleção brasileira boicota a Copa América, isso vai ser falado para sempre, né? É algo que vai ficar na história. É a seleção sediar uma Copa América e não participar em virtude, né, de uma pandemia. Então, eu acho que esse posicionamento seria muito mais forte e seria lembrado, tá? Seria lembrado na história do futebol. Agora, um posicionamento como esse, um manifesto, eu sinto muito, isso aí vai ser esquecido. Apesar de eu achar legal que os jogadores se manifestem, e eu comentei, né, que eles decidiram jogar porque não houve consenso com jogadores de outras seleções, né? Na verdade, não é isso, né? Não houve consenso interno, né? E ao que parece, o Tite teve que fazer uma mediação ali e tudo mais. Alguns jogadores a favor da Copa, de jogar a Copa América, outros obviamente contra. Então, não houve consenso interno e eles se posicionaram, tá? De forma única, que eles são contra, né? Ao evento acontecer no Brasil neste momento, mas que não vão deixar de vestir a camisa da seleção. Como eu falei, fico com o, o, o discurso do Casão, né, de que é um posicionamento legal, mas tem que ser respeitado a opinião deles, mas isso vai ser esquecido em 1 ou 2 meses, ninguém vai lembrar disso, ninguém vai falar disso. Então é nesse ponto que eu acho que a seleção de repente pecou, num, poderia passar um recado muito mais forte, tá, uma mensagem muito mais contundente, e aí de fato, sem questões políticas envolvidas, sem nada disso, né? Única e exclusivamente pensando na saúde das pessoas, tá? No ser humano. Então acho que teve uma oportunidade interessante, mas se não há consenso, eu acho que tinha que ser como o Casemiro falou, né? Tem que ser unânime, né? Tem que ser com todo mundo junto
tem que chegar nesse consenso e tem que definir o que vai acontecer. Se não houve consenso, infelizmente, eu acho que tá no caminho correto, mas eu fico com aquela, né, de que de repente o discurso poderia ter sido muito mais, é, é, o barulho poderia ter sido muito maior, tá? Mas enfim, a Copa América vai acontecer, a gente obviamente vai acompanhar o caminho da seleção brasileira e medindo, né, a atuação da seleção, medindo o, o, o que pode ser essa seleção brasileira na Copa do Mundo, tá? Passar agora para a Copa do Brasil, porque ontem a gente teve dois jogos importantes, dois paulistas dentro de campo. O Santos venceu, já tinha vencido o Cianorte por 2-0 fora de casa e na Vila Belmiro 1-0, mais um 1-0 com gosto aí de 3-0, porque o gol do Marcos Guilherme, para quem não viu, veja, tá? Um baita de um golaço. Fica a minha recomendação aí. Puxa no YouTube depois o replay do lance, porque o gol é bonito, cara. O gol é um golaço. O Santos fez 1-0, venceu de novo e se classificou de forma tranquila, tá, para a próxima fase da Copa do Brasil. Outro jogo, talvez o mais esperado de todos esses jogos de, de volta aí dessa fase da Copa do Brasil, que era o do São Paulo, né? O São Paulo tinha perdido o primeiro jogo contra o 4 de julho, 3-2, e tinha necessidade clara de vencer aqui em São Paulo. Acho que talvez nem o mais pessimista dos São Paulinos pudesse imaginar o início de jogo como foi. Tá? O 4 de julho faz um gol com 30 segundos de jogo e eu acho que deu aquela balançada no torcedor são paulino, né? Será que é possível? Eu não estou acreditando o que está acontecendo. E foi um susto, foi um baque. Parecia que as coisas se encaminhariam de uma forma muito positiva para o 4 de julho e de repente a coisa desandou, né, para o 4 de julho. E o São Paulo desinvestou a fazer gol, né, fez um, fez dois, fez três, terminou com 9 gols, a segunda maior goleada do São Paulo no Morumbi, uma atuação irrepreensível. E eu só tenho que elogiar essa equipe tricolor, porque quando você faz 3, 4 gols, é natural a equipe tirar o pé, é natural a equipe diminuir um pouco o ritmo. E o São Paulo não. O São Paulo, todo o respeito, né, a equipe do 4 de julho, mas é, é, é uma coisa que o Caio Ribeiro, se eu não me engano, que ele sempre fala. Você respeita o adversário jogando bola. Não é tirando o pé do acelerador, não é ficar fazendo firula, não é ficar tocando bola no campo de defesa. É jogando bola que você respeita o adversário e o São Paulo fez isso, né? Se o 4 de julho apagou, se o 4 de julho cansou, o São Paulo fez a parte deles, que era de entrar e de se classificar e mostra o nível de concentração que estava essa equipe nessa partida e mostra que é uma equipe que está num momento bom, né? Apesar de ter vindo de algumas derrotas, segue num momento muito bom ainda, né? É uma equipe que quando se exige um pouco mais deles, eles são capazes de entregar. E tá aí o resultado, né? Uma goleada. E eu acho que o grande barato foram os jogadores do 4 de julho, né? Uma maratona para chegar em São Paulo e os caras antes da partida gravando vídeo, tirando foto, depois da partida tirando foto com os jogadores do São Paulo. Eu acho que isso é o grande barato, né? O Pablo falou depois, ficaram ficaram tirando sarro, precisa respeitar a camisa do São Paulo. Eu acho que ninguém tirou sarro de ninguém, né? Até porque o 4 de julho, a dimensão da equipe não, não dá nem para comparar, né, as duas equipes para o Pablo se sentir ofendido com o que os jogadores do 4 de julho estavam falando, né? Obviamente que eles estavam tirando onda porque era um resultado inesperado. Quem iria imaginar que o 4 de julho venceria o São Paulo no primeiro jogo? Então, eu acho que talvez tenha sido
combustível para o São Paulo ter essa atuação que teve e se foi bacana, mas eu não vi como uma provocação de forma alguma, né? Eu acho que o Pablo, ele, acho que mais do que ninguém, a trilha, o caminho de um jogador de futebol nunca é fácil, né? E ele, mais do que ninguém, deve entender esse sentimento dos jogadores dessa equipe do 4 de julho, né? Então acho que não houve provocação, houve sim uma euforia que é natural depois de você vencer uma equipe como o São Paulo, talvez o grande momento dessa equipe aí do 4 de julho, e eu acho que eles comemoraram da forma que tinha que comemorar, porque uma vitória dessa se repetir é muito difícil, né? Então, achei muito legal, né, os jogadores, mesmo com a derrota, mesmo com a goleada, comemorando o ambiente, comemorando de terem chegado onde chegaram, de terem jogado contra o São Paulo. A goleada aconteceu, mas faz parte, né? O jogador do 4 de julho que fez o gol, Dudu, né? Ele é São Paulino, se emocionou demais. Isso é o barato do esporte, né? Apesar da goleada, os caras não saíram bravos, não saíram tristes. Lógico que há a tristeza natural de, pô, eles acreditavam que poderiam passar, mas existe a satisfação de terem feito o que fizeram. Eu acho que isso é o barato do esporte, tá? Então o São Paulo se classifica, iniciou aí a sua jornada com doses dramáticas, tomando um gol com menos de um minuto e de repente terminou com um gosto extremamente doce, uma goleada para aquecer o coração do torcedor são paulino, tá? Então, grande atuação. O São Paulo, para mim, ainda já era, né? E se estabelece, ainda não, né? Já era e se estabelece ainda mais como uma das equipes favoritas em qualquer competição que vai disputar, porque essa equipe montada pelo Crespo, ela é muito bem organizada, ela sabe muito bem o seu papel dentro de campo e por essa goleada mostrou que é uma equipe que tem foco os 90 minutos do jogo, né? Não é uma equipe que vai dispersar, que vai fazer 3-0 e vai tirar o pé. É uma equipe que vai fazer gols e se o adversário permitir, vai continuar fazendo gols. Eu acho que isso é o grande barato. Você respeita o adversário, o esporte, jogando bola. Você só para quando o juiz apitar. Eu acho que esse é o caminho. Tá? Então, grande resultado. Hoje a gente tem mais partidas de volta aí. Vários, vai ter um caminhão de partidas, né? Talvez o destaque agora fique por conta do Corinthians, né? Corinthians que perdeu duas vezes consecutivas do Atlético Goianiense, vai reencontrar o Atlético Goianiense, tá, fora de casa. Uma tarefa extremamente complicada, tá? Mas nada impossível, tá, para os torcedores corintianos. Tá? O Gabriel, o volante do Corinthians, falou: o torcedor que não acredita, eu acho que não é tão corintiano assim, né? Não foi bem essas palavras, mas mais ou menos isso. Não é tão corintiano assim. Então acho que tem que acreditar, por mais difícil que seja, por mais limitações que esteja, o Corinthians vem de uma vitória, confiança de certa forma renovada, um pouco mais organizada, pelo menos defensivamente. Então é, é, é passo a passo, né? É passos de bebê. Primeiro você dá o primeiro passo, depois o segundo passo, e aí você vê como a partida se desenrola. Se entrar derrotado, acabou, né? Então, acho que é o grande, eu acho que é uma tarefa difícil, pelo que apresentou o Atlético Goianiense aí recentemente. É uma equipe muito competente, muito organizada, mas o Corinthians tem essa tarefa duríssima, tá? De tentar buscar essa classificação, tá? E eu acho que de todos os outros, o Bahia, acho que passa do Vila Nova com uma certa tranquilidade, todo respeito às equipes, né? A gente tem que sempre respeitar as equipes, mas a gente olha para uma equipe de Série A e imagina que essa equipe vai prevalecer, até pelo resultado do primeiro jogo, tá? Então eu imagino que o Bahia deve passar de forma tranquila, o Palmeiras deve passar de forma tranquila. Outro jogo complicado, né? Bragantino vai ter uma tarefa dificílima, tá? Reverter um resultado de 2-0, assim como o Corinthians,
Só que o, o Bragantino joga em casa, né? Essa é a diferença. Fluminense também é uma equipe das mais competentes, das mais organizadas, e por isso acho que a tarefa do Bragantino ela é tão difícil quanto a do Corinthians, tá? Outro jogo interessante para acompanhar, Ceará e Fortaleza, tá? As duas equipes empataram no primeiro jogo, o Grêmio deve passar com tranquilidade. América Mineiro e Criciúma empataram o primeiro jogo, fica em aberto, aqui todos obviamente em aberto, mas esse por ter sido empate totalmente em aberto também. Avaí e Atlético Paranaense 1-1 primeiro jogo na ressacada, agora na Arena da Baixada eu imagino que o Atlético deva prevalecer. O Galo já tinha vencido fora de casa, agora atua no Mineirão, deve vencer também. O jogo é na quinta, né? Não é hoje. O jogo é na quinta, mas deve passar com tranquilidade. O Internacional, eu imagino que, apesar, né, da goleada recente por Fortaleza, eu imagino que deve passar também com uma certa tranquilidade do Vitória, até porque venceu o primeiro jogo do Barradão por 1-0. Cruzeiro também, apesar da fase ruim na Série B, eu imagino que deve passar do Juazeirense. A Chape também eu acho que deve ter uma vida um pouco mais tranquila. E o Vasco também, né, vai pegar o Boa Vista. O Flamengo vai fazer o primeiro jogo na quinta-feira contra o Curitiba, tá? E aí o segundo jogo só na outra semana. Então, de todo esse pacote, de todo esse bolo, só o Flamengo e o Curitiba ainda não fizeram jogos, vão jogar nesta quinta-feira, tá? Então, com isso, né, eu encerro o podcast de hoje, né, com essa grande atuação da seleção brasileira que a gente teve, a grande atuação do São Paulo, o Santos numa boa fase, tá? Teve aquela goleada por Bahia, mas já se recupera bem. Essa equipe do Santos está muito bem organizada, apresentando o melhor, de repente o melhor que se tem do jogo do Fernando Diniz, né? Muita posse de bola, mas muita posse de bola mesmo. Apenas um gol, né? Esse é o efeito Fernando Diniz, muita posse de bola e pouca efetividade. Mas o Santos se mostra uma equipe muito organizada, né? Parece que são águas passadas, aquela equipe um pouco caótica que a gente estava vendo, pelo menos no Campeonato Paulista, tá certo? Vamos acompanhar os jogos de hoje, de amanhã, final de semana, a rodada do Brasileirão, e na semana que vem a gente está de volta com mais podcasts, beleza, galera? Quero desejar para todo mundo um ótimo resto de semana, um forte abraço e até a próxima. Tchau!